Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, 18 horas e 5 minutos, domingo 26 de fevereiro de 2023. Um encontro histórico muito bacana, prazer em receber o professor Legene Mirran, o Zé Reinaldo Carvalho, o comandante Robson, que já é da casa. Essa live está sendo transmitida para mais de 10 canais, inclusive nosso canal aqui, Rogério Anitablian, o Arte da Guerra, TV Brasil 247, muitos outros canais que no curso da live nós vamos ter oportunidade aqui também de mencionar. Então, queria pedir a todos vocês que estão nesses canais, que compartilhem, que deixem os likes, se puderem também, façam aquele like cruzado, aquela presença em mais de um canal, que ajuda muito a que nós possamos ter um maior alcance nessa live muito importante. Quero agradecer demais a presença dos três aqui. Para mim é um prazer muito grande estar com três pessoas que têm a qualidade do trabalho que vocês desenvolvem. É uma alegria muito grande. Nós vamos falar sobre esse ano de conflito na Ucrânia. Quero começar pelo Zé Reinaldo. E, Zé, eu acompanho muito o seu trabalho também. Já tivemos a oportunidade de fazer outra live. Já te parabenizei pela qualidade do trabalho. E acompanhei também o seu trabalho nesse quesito especial aí da guerra na Ucrânia. Mas queria que, para o público que nos acompanha nesse momento, você passasse aí pelas origens do conflito. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite ao comandante Robson, ao professor Legene e a todo o público que nos acompanha. Eu também queria parabenizar você, Rogério, pelo trabalho que faz, e é uma parceria também que nós temos. Você sempre está presente também lá no Brasil 247 e na TV 247. Muito importante esse intercâmbio entre canais que desenvolvem a luta de ideias no campo progressista em torno dos temas mais sensíveis da conjuntura internacional. É um momento assim muito delicado e tenso no desenvolvimento político internacional, e essa efeméride de um ano, né, que está transcorrendo agora, no dia 24, é de um conflito que anteriormente previa-se que poderia ser mais curto. Essa foi a expectativa inicial. E nós já estamos há um ano do conflito, e hoje, ao contrário das previsões que fazíamos anteriormente de que ele seria curto, hoje eu não conheço nenhum analista que preveja o seu final mais aproximado. Ao contrário, todo mundo está fazendo previsões de que esse conflito pode durar mais tempo e não se sabe até quando. As origens desse conflito são variadas, mas eu diria que elas remontam ao o final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando se processou e se intensificou a expansão territorial da Organização do Tratado do Atlântico Norte rumo à fronteira com a Rússia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que na sua origem, em 1949, tinha sido constituída por 12 países, hoje tem 30 países. E a gente observa que, ao longo posteriores ao desaparecimento da União Soviética, a expansão, o aumento do número de membros da OTAN foi decorrente da incorporação, primeiro, dos países do leste europeu, ex-socialistas, que eram aliados da União Soviética. Então, a OTAN foi expandindo, se incorporando os países ex-socialistas do leste europeu. Incorporou também 3 países ex-soviéticos, que foram os 3 países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E incorporou também repúblicas remanescentes da antiga Iugoslávia, que era um país também, tal como a União Soviética multinacional, a República Socialista Federativa. Esse país se desfez, se acabou, e as repúblicas que se tornaram independentes, países, estados nacionais autônomos, também algumas delas se incorporaram à OTAN. Então, esse é um primeiro motivo, porque essa expansão da OTAN rumo às proximidades da fronteira com a Rússia criou a situação que, em geopolítica, se chama de ameaça existencial, foi como a Rússia percebeu, uma ameaça existencial à sua integridade territorial, à sua soberania nacional. Acresce a isto a ameaça concreta de incorporar também a Ucrânia
e a Geórgia à OTAN. E era um limite, digamos, o governo russo chamou a linha vermelha. Eles não admitiam, o governo russo não admitia a incorporação da Geórgia e da Ucrânia, porque isto concluiria o processo de cerco da Rússia. E, principalmente, a Ucrânia, por conta das ligações civilizacionais, históricas, da Ucrânia com a Rússia, inclusive no âmbito não só mais remoto da época do Império Czarista, mas no próprio período todo da União Soviética. Bom, eu agregaria também a essas motivações o fato de que houve as chamadas revoluções coloridas ali no entorno da antiga União Soviética, ali nos países que formaram a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Isso, naturalmente, criou também, de alguma maneira, ameaças existenciais à própria Rússia. Inclusive, eu já vou adiantar uma pergunta que faço para você, Rogério: como você vê o conflito que envolve a Armênia e o Azerbaijão neste quadro das inseguranças criadas no entorno da antiga União Soviética e da atual Rússia? Bom, então, essas revoluções chamadas coloridas ali naquela região também criaram problemas para a Rússia, destacadamente a chamada Revolução Laranja, em 2005, na própria Ucrânia, e depois, em 2014, o golpe do Euromaidan, que foi o afastamento de um governo que era considerado pró-russo e que, a partir da instalação de um governo com tendências nazifascistas na Ucrânia e com funções explicitamente antirrussas, este novo governo da Ucrânia implantou um sistema de terror nas regiões sensíveis, então pertencentes à Ucrânia, as regiões ali do Donbass, que são habitadas por populações filorrussas, ou de etnia russa e de fala russa. Então, isso completou, digamos assim, o quadro de ameaças existenciais à Rússia e foi um conjunto, portanto, de fatores que levaram à eclosão do conflito em 2002, no dia 24 de fevereiro. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, que o ano de 2022, aliás, 2021, foi muito marcado por movimentações militares intensas ali na região, concentração de tropas de parte a parte. A imprensa ocidental se referiu muitas vezes apenas à concentração maciça de tropas russas na Ucrânia, ignorando o fato de que tinham ocorrido manobras militares as mais diversas da OTAN e dos Estados Unidos, incluindo incursões no território ucraniano e uma concentração imensa também de tropas e armas, forças militares de uma maneira geral, no entorno da Rússia. O Vladimir Putin, naquela famosa alocução que ele faz todo ano, esse ano ele não fez em dezembro, mas todo ano em dezembro ele faz uma alocução, uma conferência de imprensa para a mídia nacional russa e estrangeira, e ali ele repetiu o discurso da linha vermelha e deixou claro que não iria admitir a intensificação das ações militares na Ucrânia, nem tampouco deixar de pé a possibilidade de a Ucrânia aderir oficialmente à OTAN. Ele oficiou os países da OTAN, designadamente os Estados Unidos, teve conversações bilaterais com muitos chefes de Estado dizendo isso e fazendo um apelo a que não se concluísse o processo de integração da Ucrânia na OTAN, e a resposta que ele recebeu foi cínica, porque eles diziam o seguinte, as potências ocidentais: não, isso é uma questão da soberania ucraniana, nós não podemos dizer à Ucrânia se ela pede ou não o ingresso na OTAN, quando todo mundo sabia que desde o começo dos anos 2000, ali pela segunda metade da primeira década dos anos 2000, a proposta tinha sido formulada. E ela tramitou, de alguma maneira, nos debates das cúpulas da OTAN, que, aliás, também uma das adaptações que a OTAN fez no seu processo de expansão foi a ampliação dos motivos que levariam a OTAN a um eventual ataque a algum país extra-OTAN.
E aquilo motivou aquele início de discussão sobre o ingresso da Ucrânia na OTAN, motivou aquela famosa, histórica advertência feita pelo presidente Vladimir Putin na Conferência de Munique de 2007, a qual a Rússia sempre foi convidada, somente nos últimos 2 anos não participou. No ano anterior, por vontade própria, ela se recusou a ir, e esse ano não foi convidada. Em 2007, o Putin advertiu que este processo de expansão da OTAN iria dar no que deu, agora em 2022. Então, eu vou parar por aqui para não me alongar ainda mais, mas, respondendo a sua pergunta, que enseja uma resposta vasta, eu diria que são essas as motivações principais que estão na origem do conflito chamado russo-ucraniano, mas que se transformou no conflito OTAN, Estados Unidos, União Europeia contra a Rússia. Muito obrigado, Zé. A pergunta que você colocou, eu acho importante que eu responda agora, para que eu possa, professor Legene, porque ela tem tudo a ver com a situação que a gente vive no Donbas. Ontem ainda, numa fala da Zakharova, ela falou sobre a questão do direito de autodeterminação, inclusive se referindo à questão do Donbas, Lugansk e Donetsk, porque ali realmente você tem a questão do russo étnico, você tem a questão da formação da Ucrânia soviética em terras historicamente russas. Acontece em Armênia e Azerbaijão. Em 1920, aproximadamente, aquela região foi atribuída à Armênia soviética. Porém, depois, em negociações entre Stalin e a Turquia, como sucessora do Império Turco-Otomano, se estabeleceu que a região de Nagorno-Karabakh, República de Artsakh, seria um oblast autônomo com a administração do Azerbaijão soviético. Quais eram os objetivos? Não era apenas contemplar o interesse da Turquia em uma aliança com Moscou. O objetivo era criar um ente, uma perspectiva soviética, sob o ponto de vista que você teria uma população etnicamente armênia e uma região historicamente armênia, sob a administração do Azerbaijão soviético. O objetivo, eu quero crer, era criar uma identidade soviética. Pois bem, então, o que existe hoje entre Armênia e Azerbaijão diz respeito às mesmas condições que estão estabelecidas no Donbas. Você tem uma população armênia que estava num período sob administração, lá no oblast autônomo, sob administração do Azerbaijão soviético, sai da administração do Azerbaijão soviético, se tornando independente, antes do Azerbaijão criado como Estado, aí posterior à dissolução da União Soviética, e você tem um conflito, que é o não reconhecimento do Azerbaijão, evocando a questão da integridade. É a mesma coisa que a Ucrânia fala em relação ao Donbas. Eles dizem, não, a questão da integridade é fundamental. Só que, sob o ponto de vista do direito internacional, a questão da autodeterminação, da integridade territorial, baseada naquele ato de 1991, elas não têm hierarquia. Elas estão no mesmíssimo patamar. Então, o que acontece no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão decorre dessa situação do período soviético, que atribuiu a administração de uma área armênia para o Azerbaijão soviético. Então, agora, nesse momento, há uma situação urgente. Qual é a situação urgente? O Azerbaijão, aproveitando desse momento de conflito na Ucrânia, acabou fechando a única via de acesso da República de Artsakh para o mundo, a Estrada da Vida, que está fechada. Então, quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando em todos os canais que transmitem essa live para que se interem dessa situação, em vídeos que nós temos aqui no meu canal do YouTube e a cobertura que eu tenho feito no Twitter, no Instagram, no Telegram, falando em detalhes que a questão da integridade territorial do Azerbaijão não se confunde com o direito da população armênia de Artsakh, que está sob cerco. E, palavras do comandante Robson, não muito tempo atrás, no inverno inclemente do Cáucaso, 30 mil crianças estão sujeitas a todo tipo de privação, de remédio, de alimento, de crianças com problemas congênitos, doenças neurodegenerativas, incubadoras neonatais. Então, eu preciso muito, nesse momento, remarcar essa questão. E vamos voltar para a análise do conflito ucraniano. Te agradeço muito pela pergunta, Zé, é muito pertinente, e são situações que estão totalmente interligadas sob o ponto de vista do aspecto histórico. E quero passar, primeiro, agradecer muito também a presença do professor Legene. O professor Legene escorreu um pouquinho também
O Zé falou sobre a questão das origens do conflito, fez uma retrospectiva histórica maravilhosa. Professor, quero perguntar o seguinte para o senhor: na sua visão, esse conflito era evitável? Sem dúvida nenhuma, né? O Trump tá querendo crescer politicamente, não sei se vai de fato acontecer isso, mas ele está dizendo, como quem diz assim, se eu tivesse vencido as eleições, essa guerra não aconteceria, né? Qual é? Seria muito simples essa guerra não acontecer. Se alguns meses antes do início dela, onde a temperatura ficou muito elevada, o Biden viesse a público e dissesse assim: Ucrânia, se você pedir o ingresso na OTAN, nós não vamos aceitar. Mas ele jamais falou isso. O tempo todo, ele e os seus asseclas estimularam a entrada da OTAN, né, a entrada da Ucrânia na OTAN. Então, isso jamais vai acontecer. Nós não sabemos, aí, vamos discutir aí as perspectivas de paz, não sabemos se poderá haver um tratado de paz, se vai ser um simples armistício, ou se essa guerra será longa e prolongada, como a maioria dos textos que eu li essa semana, eles estão todo mundo apostando em guerra longa e prolongada. Só não é guerra popular, né, como pregava Mao Zedong, né? Mas, então, é uma situação ali, por exemplo, os dados que o Zé deu da expansão para o leste europeu pulou de 12 para 30 países. Desses 18 novos, 9, metade, aliás, reuniram semana passada com o Biden, 9 é um cinturão de ex-repúblicas soviéticas, não, ex-países do leste europeu socialistas, né? Então, hoje, todos eles estão na OTAN. Então, quando os três países bálticos entram na OTAN, eles estão desse tamaninho. Então, não é uma... A Geórgia entrar, como tentou em 2008, e perdeu o naco do território Ossétia do Sul, né? A Geórgia entrar é uma coisa, não conseguiu. A Ucrânia entrar é diferente da Lituânia, Estônia e Letônia, né? Então, é gravíssimo a Ucrânia entrar. Eu acho que isto não vai acontecer, qualquer que seja o desfecho da guerra, e poderá ser uma guerra com características internacionais, não vamos ainda chamar de terceira guerra, qualquer que seja o desfecho, a minha convicção é que a Ucrânia não entrará na OTAN. Se isto acontecer, não tenho a menor dúvida, pode ter uma guerra bem ampliada ali no leste europeu, pode ser uma guerra mundial, inclusive. A China vai sair da sua neutralidade se isso acontecer, então vão haver muitas mudanças. Eu agradeço muito o convite, Rogério. Não sei o que aconteceu. Agradeço o convite. E só para explicar para o pessoal, tem acho que 15 canais transmitindo, mas nós estamos aqui no seu canal, e aí tem gente mandando superchats em todos os canais, o que é bom, né? Nós temos que fazer um apelo para todo mundo mandar os chats. Só temos que pedir desculpas, né, de não poder exatamente comentar todos os... Se o senhor tiver acesso aí ao superchat, se quiser comentar, sinta-se absolutamente à vontade, inclusive para agradecer quem está mandando. Fiquem à vontade. Não. Eu mal e mal consigo dar uma olhada num chat aqui. Eu sou muito cartesiano no raciocínio, por isso que eu preciso de roteiros, etc. Tal. Mas eu já agradeci e tal. Obrigado, viu, pelo convite. Opa, o Zé caiu? O Zé caiu. Eu acho que caiu aqui. Mas já que todo mundo pode fazer pergunta, eu queria fazer uma para o comandante Farinas. Eu não sei se ele teve acesso a dados militares, né? A maior incógnita em uma guerra são as baixas. Não é só de pessoas civis, né? Eu sei que na Ucrânia entre 160 e 200 mil soldados civis, não tenho a menor ideia. Mas se ele tem algum dado sobre a baixa na infraestrutura militar, né? Centros de comando, aeródromos, aviões. Eu tenho números muito redondos por alto. Não sei se o comandante
teria algum dado mais, assim, uma espécie de um balanço militar da guerra, né? Porque a Ucrânia hoje é um zumbi, né? Um zumbi. A Ucrânia, eu não sou militar como comandante, mas a Ucrânia, o exército ucraniano perdeu a capacidade operacional né, de lutar. A aparência de que está lutando e resistindo é dado pela propaganda ocidental, né? Ou estou enganado, né? Queria ouvir muito o comandante Fariná sobre isso. Está fechado. Tá fechado. Rogério, eu coloquei aquela animação aqui. Você quer passar ela? Vou Tá colocar. Só você subir. Ela tá com áudio, com tudo aí. A Organização para o Tratado do Atlântico Norte é criada no ano de 1949. Sua contraparte, o Pacto de Varsóvia, só seria criado em 1955. Em 1952, a OTAN recebe o reforço da Turquia. Em 1955, é a vez da Alemanha Ocidental ser incorporada à OTAN. Em 1982, adere a Espanha com suas estratégicas bases no Atlântico. Em 1990, é a vez da Alemanha Oriental. Em 1999, começa a expansão para leste, com a adesão de Polônia, Hungria e República Tcheca. Em 2004, é a vez de Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Albânia e Croácia aderem no ano de 2009. Em 2017, a vez de Montenegro e em 2020, a Macedônia do Norte. Em 2021, Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Ucrânia se tornam membros aspirantes. Que coisa, puxa. Culpa do seu Gorbachev, que não pediu por escrito, né? Mas olha só, respondendo à pergunta do professor, ou pelo menos tentando, professor, é o seguinte: o Zelensky ele colocou uma pedra sobre as baixas ucranianas. Tem um decreto que você não pode divulgar as baixas. E é engraçado o seguinte: eu fiz até um vídeo falando disso. A gente fazia uma pesquisa de baixas. Quando você pede lá quantidade de baixas do exército ucraniano, o algoritmo do Google te joga para baixas do exército russo. A estimativa que eu mais confio é uma que saiu recentemente, atribuída ao Serviço de Inteligência de Israel. A gente não tem como comprovar, porque o Serviço de Inteligência de Israel não vai dar recibo, né? Não vai dar nota fiscal desse levantamento aí. Mas eles colocam em 157 mil baixas ucranianas, aí umas 40 mil baixas russas. A Ursula von der Leyen, ela falou, ela teve um sincericídio num discurso, ela admitiu 100 mil baixas ucranianas. Quer dizer, o nosso piso são 100 mil baixas. A gente sabe que pelo menos 100 mil soldados os ucranianos perderam. A minha opinião, e eu não tenho como comprovar ela, é uma opinião, é um cálculo holístico ultimado em tendência esotérica, né? Um chute. É o seguinte: dado o fato de que a Rússia está usando uma estratégia de atrito, em que ela poupa suas tropas, faz uso massivo de artilharia e foguetes para depois avançar, eu acredito que o número de baixas ucranianos é infinitamente maior que o dos russos. E as fotos em satélite mostram uma devastação total no território, comparáveis à Verdun na Primeira Guerra Mundial. Então, eu acredito que as baixas ucranianas sejam bastante expressivas e maiores que as russas. Mas, o senhor perguntou da infraestrutura, vamos lá. A OTAN, ela está dando a melhor infraestrutura que ela pode para a Ucrânia. Essa é a realidade. O pessoal fala muito nas armas, né? Cruzeiros, lançadores de foguetes, etc. Mas o grande trunfo da OTAN para a Ucrânia são as informações de satélites, levantamentos de inteligência, capacidade de comunicação e por aí vai. Por quê? Essas informações, elas permitem aos comandantes ter uma consciência situacional muito ampla e aprofundada do campo de batalha. Então, eu acho que esse é o maior trunfo da Ucrânia. Por mais que a Rússia tenha conseguido destruir instalações da Ucrânia, eu acredito que nos primeiros meses a Rússia fez uma devastação muito grande nos centros de comando ucranianos, a OTAN ela foi bem sucedida na reposição disso. Eu penso o seguinte também, eu vou na linha do que o senhor falou, o exército ucraniano hoje é um exército zumbi. Eu dei uma entrevista algum tempo atrás, aí logo que caiu Mariupol, eu falei, olha, o exército ucraniano ele foi estraçalhado, que tem aí um novo exército que eles reconstruíram, aquele exército que lutou entre 2014 e 2022, ele foi destruído, aí se reconstruiu com tropas treinadas na Alemanha, no Reino Unido, Polônia, etc.,
mais equipamento, limparam tudo que tinha nos estoques. A Europa hoje praticamente não tem exército, então eles reconstruíram. Agora, eu acho o seguinte, né? Eu acho que os níveis de devastação, de intensidade dos combates dessa guerra são tão gigantescos que nenhum exército europeu, seja o alemão, o francês, italiano ou britânico, só para citar os maiores, né, suportaria a quantidade de baixas que os ucranianos vêm suportando. Eu acho que a Ucrânia está pagando um preço em sangue altíssimo. Eu acho que esse exército já foi estraçalhado uma ou duas vezes e eu acredito que no futuro nós vamos ter uma surpresa muito grande sobre a quantidade de voluntários estrangeiros que estão lutando e morrendo na Ucrânia. Porque eu acredito que é muita gente, principalmente poloneses. Se fala muito em voluntários poloneses nessa campanha. Comandante, eu tenho uma notícia que acaba de chegar. O Zé Reinaldo nos encaminhou aqui no grupo. Não é? Uma notícia que acaba de chegar. A Ucrânia pediu na ONU homenagem às vítimas da agressão. E o Brasil ficou sentado. O Brasil recusou um minuto de silêncio pela Ucrânia. Num gesto que chamou a atenção da comunidade internacional, diz a nota, e de diplomatas, o governo brasileiro não atendeu ao pedido da Ucrânia para que as delegações das Nações Unidas se levantassem para respeitar um minuto de silêncio em homenagem, abre aspas, às vítimas da agressão, fecha aspas, russa. O fato ocorreu no último dia 24, quando o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para tratar da guerra na Ucrânia e marcar a data de 1 ano do início dos ataques russos contra o território ucraniano. Esta reunião ela ocorreu a posteriori, no que diz respeito àquela votação tão polêmica da diplomacia brasileira, que acabou sendo uma votação diferente, que destoou da votação dos países dos BRICS. Mas o Brasil não aderiu à solicitação de um minuto de silêncio que os ucranianos evocaram nas Nações Unidas. Vamos comentar essa matéria? Professor Legênio, quer começar? É apenas uma dúvida. Isso é uma notícia bombástica, que eu acho que minimiza um pouco esse voto desastroso do Brasil, mas isso a gente vai comentar depois. Eu não sei se o Zé tem acesso a essa informação. Quantos outros países também não aderiram, não levantaram? Porque se foi só nós também, isso pode dar repercussão negativa internacionalmente, né? Bom, era preciso apurar. Eu acabei de ver a matéria do Jamil Chad, que é muito bem informado, e num veículo também que tem sua credibilidade, que é o UOL. Mas eu comentava aqui num grupo de amigos e militantes o seguinte: nada como uma crítica bem feita para surtir determinados efeitos. Eu não tenho dúvida de que a atitude do Brasil é fruto da crítica bem feita que os setores progressistas lúcidos e consequentes fizeram ao voto da nossa diplomacia. Porque houve uma crítica despolitizada, já querendo dizer que o governo se perdeu completamente e tal, e houve uma crítica politizada dizendo: não, nós continuamos com o Lula tem todas as credenciais para ser um fiador ou continuar oferecendo seus bons ofícios a uma negociação de paz, mas a diplomacia brasileira errou. E eu acho que essa crítica valeu de alguma maneira, né? Não vão dizer, não vão passar recibo, como disse o comandante, não vão passar a nota fiscal, mas é óbvio que isso é um efeito da crítica bem feita que foi proferida nos últimos 2 dias. Zé, deixa eu comentar. Ao tomar a palavra para explicar o voto do Brasil, o embaixador do país na ONU afirmou que o Itamaraty considerava que, abre aspas, o elemento mais importante da resolução é o apelo da comunidade internacional para que os esforços diplomáticos sejam redobrados para que se possa atingir uma paz duradoura e justa na Ucrânia. Ele explicou que interpreta o texto como um apelo pela suspensão das hostilidades, sem pré-condições, e que nenhum texto do documento deve ser usado como desculpa para se iniciar um processo negociador visando a paz. Então, quer dizer, para remarcar aqui a minha opinião pessoal, naturalmente a gente vai passar aceitando todo tipo de contraditório, mas nós temos uma visita prevista do chanceler Sergei Lavrov para abril. Então, nós esperamos que essa visita seja consumada. Antes disso, há uma previsão que o presidente Lula entre em contato com o Volodymyr Zelensky. E, nesse ínterim, eu quero acreditar que a própria visita do Sergei Lavrov ao Brasil
sirva também como uma confirmação de que o Brasil não perde a credibilidade como um possível agente de negociação de paz. Um outro ponto importante é que foi remarcado pela diplomacia brasileira, independente da questão litúrgica, eventualmente do voto, vale a contestação ao voto, mas foi remarcado também que trata-se de uma posição diplomática e, de novo, que tem um aspecto da liturgia muito aflorado. Quer dizer, eu quero crer que o Brasil não perdeu a credencial para ser um agente das negociações de paz. Mas fiquem à vontade para discordar. Quem quer pegar essa bola aí para comentar? Ô, Rogério, só fazer um adendo aqui. Posso fazer um adendo? Tá? Olha, tá na cara, mais do que na cara, só não vê quem não quer, que o Brasil só condenou a Rússia porque tá com a faca no pescoço. Eu duvido que a diplomacia brasileira tem orientações aí, tá, para tomar uma posição pró-OTAN nesse caso. O Brasil, todas as decisões que nós tomamos nos últimos anos foram feitas com a faca no pescoço. A verdade é que, independente do governo, nós não temos autonomia, não temos força hoje em dia, tá, para decidir o nosso destino. É um fato. As pressões aqui dentro, nesse sentido, não precisa muito. Esse caso dos blindados que teve aí, que a Veja soltou antes de ontem. A Alemanha embargou uma venda de blindados brasileiros para as Filipinas e, em retaliação, a negativa que nós demos à mendicância de munição do Olaf Scholz aqui no Brasil. Então, está na cara que o Brasil está tomando essas decisões com a faca no pescoço. Não é o que nós queremos, mas é o que é possível no momento. Então, eu acho assim, é uma no cravo, outra na ferradura. Né? O pessoal, poxa, o protesto foi esse daí, foi não levantar. Mas eu penso que a decisão de condenação da Rússia, ela não representa efetivamente, eu acho que um desígnio do governo brasileiro. Eu penso que a coisa foi feita com a faca no pescoço. Né? E a gente tem que analisar isso daí com muita calma no momento. É um momento internacional delicado para o Brasil. Eu acho que a nossa oportunidade vai surgir com essa ordem multipolar, mas o momento agora, infelizmente, é um momento de fragilidade nosso. Né? Quer comentar, professor Eugênio? É muito importante isso. Eu li tanta coisa essa semana, mas vi que o vice-embaixador representando a Rússia no Conselho de Segurança, que eu não lembro o nome, declarou que, em véspera da votação, 30 países estavam emparedados, né? E ele deve ter as suas provas, porque eu fico imaginando aqueles corredores das Nações Unidas igual os corredores da Câmara dos Deputados no Brasil. Os homens de mala de preta, engravatado, visitam né, o que em Brasília é gabinete de deputado, lá é o do embaixador representando as nações. Né? Então, se eu fosse escrever um ensaio, eu estou me concentrando em livro só, parei de escrever ensaio. Mas se eu fosse, o título é Quando um voto contra a Rússia é a favor. Então, muitos desses 140 votos são a favor da Rússia. Né? Olha aqui, ó, o ministro das Relações Exteriores de Uganda. Uganda votou pela condenação. Né? Vocês viram? Isso aí circulou bastante. Jerzy Odongo. É só lembrar o que aconteceu com o primeiro-ministro do Paquistão, que foi derrubado. Isso. É só lembrar o que aconteceu com o Imran Khan. Houve um golpe branco no Paquistão, derrubaram o primeiro-ministro. Então, na verdade, os países estão agindo com a faca no pescoço. Olha só, abre aspas. Fomos colonizados e perdoamos aqueles que nos colonizaram. Agora, os colonizadores da Rússia os inimigos deles são os inimigos deles. Os nossos amigos são nossos amigos. Então, eu acho que a Rússia compreendeu, inclusive o voto do Brasil. Eu acho que, nessa circunstância, professor, eu acho que sim, porque, olha, veja, por exemplo, a Turquia, né, ela trouxe aí uma votação. E, na realidade, eu até tenho uma ligeira interpretação diferente, porque, veja, na realidade, falou ali sobre uma questão litúrgica de integridade territorial, que eu acabei de dizer, que não tem hierarquia com a questão da autodeterminação. Para mim, é uma situação muito mais de caráter diplomático. É fato que a gente pode criticar, e eu acho que a crítica maior seria em função dos outros 3 países dos BRICS terem tomado uma atitude de abstenção, a parte terem problemas também. A Índia, a China e a própria África do Sul, com populações que têm pleitos ali secessionistas. Você tem a questão de Taiwan, você tem a questão de Xinjiang, com os chineses, tem a questão da Caxemira.
você tem a questão na África do Sul, muitas questões complicadas nesse sentido. Então, quer dizer, eu vejo que, neste caso, especificamente, pode ter sido uma situação de caráter mais litúrgico. É evidente que é o que o comandante falou em relação às pressões, elas são pesadíssimas e existem, tá? Mas eu não acredito que isso seja suficiente para descredenciar o Brasil numa posição de intermediário aceitável. O que você pensa, Zé? Eu penso exatamente como vocês estão dizendo. Eu tive uma posição que eu explicitei em várias ocasiões nos últimos dias, crítica em relação ao voto brasileiro. Achei que a nossa emenda ao texto da resolução ela foi inspirada por bons propósitos, mas, no âmbito daquela resolução, ela se tornou inócua. O apelo à paz, naquele contexto, é inócuo, porque se você faz um apelo à paz, impondo condições inaceitáveis para uma das partes, então, e não menciona a presença das armas, a ajuda sistemática militar dos Estados Unidos e parceiros da OTAN à Ucrânia, então o apelo da paz ele é retórico e, portanto, é inócuo. Eu disse, o texto é escrito, portanto, em letra morta, porque ninguém de sã consciência pode admitir que aquilo vai ter algum valor prático. Até porque também a resolução foi redigida pelos inimigos explícitos da Rússia, os Estados Unidos, a Ucrânia e a União Europeia. E a emenda que fez a Bielorrússia, que era uma emenda no sentido de ver o outro lado da questão, de pedir a cessação da ajuda militar, ela foi simplesmente rejeitada. E se a gente observar, por exemplo, todo mencionado, nenhum processo de paz poderá ir adiante. É isso que está dito naquele documento, precioso documento de 12 pontos. Então, a minha visão foi crítica em relação ao voto brasileiro, mas eu também acho que o Brasil é um fator muito ponderável como Estado nacional, na situação internacional, e o nosso governo, e o Lula em particular, tem muita credibilidade e muita possibilidade de trânsito entre os diferentes atores geopolíticos, e é óbvio que a Rússia, submetida a toda esta pressão, não vai desistir de conquistar o apoio brasileiro. Então, você mencionou muito bem, a visita do Lavrov será um grande acontecimento nesse contexto que nós estamos. E todo mundo aqui conhece a habilidade, as capacidades do Lavrov como um dos maiores diplomatas do nosso tempo, e ele vai, naturalmente, com a sobriedade que tem, sem fazer demagogia nenhuma, ele vai colocar as questões de maneira fria, de maneira objetiva, de maneira correta, fraternal, porque a Rússia tem uma parceria estratégica com o Brasil e, naturalmente, não vai por conta de um voto, vai levar em conta o conjunto da situação, o conjunto do comportamento do Brasil, o conjunto da ação do Brasil no próprio bloco do BRICS. Então, é muita coisa que está em jogo para se dizer, não, o Brasil já está descartado. Acho que não. Concordo, Zé. Concordo muito. Eu quero fazer uma consideração, comandante, por favor. Não, é que... Uma coisa rápida. Não, fala, professor, primeiro, depois o meu é só um comentário. Por curiosidade, fora nós quatro aqui, que fomos críticos em nossos pronunciamentos sobre o voto do Brasil, eu tive uma iniciativa de ver quais outros comentaristas das mídias alternativas, né? Da CNN e do Globo não vale, né? Do Globo News não vale. O Breno Altman, Gilberto Maringoni, Reginaldo Nasser, Rui Costa Pimenta, eu e o Zé vamos participar segunda-feira no Diário da Causa Operária com ele,
e o professor Dr. Manuel Domingos, maior especialista militar do Brasil. Ou seja, pessoal, nós estamos em boas companhias, viu? Era só isso. Rogério, coisa rápida aqui. Eu acho engraçada essa situação da ONU com relação à Ucrânia, essa comoção toda, né? Essa balbúrdia midiática, porque se a ONU tivesse com o povo que está sofrendo no Artsakh e com 5 milhões de refugiados da Síria, se ela tivesse essa mesma preocupação, nós já teríamos acabado com esses dois conflitos aí que eu citei. Eu penso que se as coisas continuarem assim, se a ONU continuar sendo, né, um quintal para os Estados Unidos e seus aliados resolverem as suas pendências, seus negócios particulares, a ONU vai tomar o mesmo destino da Liga das Nações, ou seja, obsolescência. Só isso que eu queria falar. Claro, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu acho que é um ponto fundamental para que a gente possa, inclusive, informar as pessoas que querem saber a respeito do que está acontecendo efetivamente, é que nós temos uma postura em relação à Ucrânia, uma postura em relação à população de Artsakh, como o comandante colocou, uma postura em relação ao Kosovo, outra postura em relação ao Iêmen. Nós temos um terremoto na Síria, na fronteira com a Turquia, professor Legênio. Eu sei que é um tema que lhe é muito afeto. Nossos antepassados vieram dessa região, Aintab, Marash, dessa região onde ocorreu esse terremoto. E eu quero dizer uma coisa. Ainda sob os efeitos do terremoto, ocorreram bombardeios das forças turcas dentro da Síria e os sírios não puderam receber ajuda humanitária em razão de um embargo que lhe foi proposto em função de uma oposição política ali, de todo esse conflito que vem na Síria desde 2011. O que a gente quer, eu acho que é isso efetivamente que nos une, é que seja imposta uma regra que valha para todos. Tem que valer para todo mundo. Se vale para todo mundo, para mim está ótimo. Agora, não pode ter uma regra que cabe para uns, estados que não cumprem resoluções da ONU, estados que cumprem, embargos contra uns, embargos que atingem interesses de opositores políticos de um eixo já determinado. Nós tivemos problemas na Somália, nós tivemos problemas na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na antiga Iugoslávia, e a posição das Nações Unidas foi diferente. Nós todos acompanhamos isso. Nós acompanhamos o Colin Powell nas Nações Unidas, dizendo que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Essas armas não apareceram e sequer se deram ao trabalho de forjar a existência dessas armas. Quer dizer, como se as pessoas não tivessem memória, esquecessem. E eu acho que o mais importante nesse momento, quero ouvir naturalmente a opinião de vocês, eu acho que isso nos une, nós quatro aqui, as milhares de pessoas que nos assistem, é que nós queremos que existam critérios e uma justiça que possa ser tomada por todos de maneira a que não privilegie aqueles que tenham uma condição política ou econômica momentânea, para que, pressionando as instituições, elas ajam a seu bel prazer e interesse desses setores. Quer comentar, professor? Não, eu só queria falar que nós temos a origem... Eu sou um oitavo armênio, viu? A minha avózinha nasceu em Diyarbakir. O pai era assírio, né? E a mãe era armênia. Em 1915, no massacre de 3 milhões, os pais delas foram assassinados na frente dela. Aí ela foi levada para um convento de freiras lá em Alepo. Aí veio para o Brasil, casou com meu avô, que era assírio, e aí estou aqui. Ainda bem que eu surgi. Mas, olha, eu quero dizer para o comandante Robson, essa questão da perspectivas da ONU, em outros momentos, nós fizemos análises parecidas com esse que você está fazendo, e, nesse momento, eu não tinha atentado para isso também. A completa perda... Quando, em 2003, por exemplo, né, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem a revelia, né? Eles falam numa ordem de regras, mas eles violam todas as regras, né? Eu fiz muitas palestras na época que dizia isso que o comandante acabou de dizer. A ONU perde perspectiva, né? Perde a função, etc. Agora volta a acontecer. Quando você vê o discurso do Guterres, em inglês, secretário-geral, abertamente ao lado do imperialismo estadunidense, aí não dá, né? A ONU foi subjugada. Em 2003, eles não conseguiram o aval para invadir e destruir o Iraque. Agora eles estão conseguindo, né?
Temos que estudar melhor esse assunto, né? É isso. Pode passar para... Exatamente. Comandante, eu queria fazer um giro aqui, uma inflexão e colocar uma situação para o comandante analisar sob o ponto de vista militar. Hoje nós tivemos notícias de uma explosão em Belarus. Essa notícia não foi confirmada em relação à extensão e nem se efetivamente o fator ali incidental foi causado por um acidente, foi drone, foi sabotagem, a gente não sabe direito. Mas tem nos últimos dias uma polêmica danada em relação também à questão da Transnistria. Nós estamos vivendo uma série de dúvidas se os ucranianos entrariam na Transnistria, se é possível que os romenos, com apoio da OTAN dos Estados Unidos, entrem na Moldávia. Então, eu queria, assim, uma retrospectiva, já olhando para frente também, em relação às expectativas futuras aí, da análise do que está acontecendo no campo hoje, comandante. O que está acontecendo? Quais são os riscos efetivos? Uma pergunta recorrente daqueles que acompanham menos as transmissões é: nós temos ainda o risco de uma hecatombe nuclear? Ô, Rogério, é difícil dizer, porque não depende só de um lado ou só de outro. Eu acredito que se a Rússia se vê ameaçada na sua integridade territorial, eles podem partir para o uso de armas nucleares. Por quê? Porque eu acho que na cabeça do corpo dirigente da Rússia, eles sabem que é uma luta pela sobrevivência, eles sabem disso. Para o Ocidente, é mais uma guerra. Né? Os Estados Unidos é mais uma guerra, como foi o Iraque, como foi o Afeganistão. A Rússia é dessa forma, eles veem a coisa de uma forma bem dramática, a gente precisa levar isso a sério. Nós temos que lembrar outra coisa também, que é muito importante, que é aquilo que o Zé Reinaldo falou agora há pouco, essa guerra não começou hoje. E outra, para quem estuda história da Rússia, eles estão lutando aí na Ucrânia há 300, 400 anos no mínimo, isso com o Império Russo formado. Estão lutando há uns 400 anos ali. Fora quando era a Ucrânia e a Rússia eram um só país. Nós vamos lembrar que Odessa foi fundada por Catarina Grande. Então, a situação, a Ucrânia para a Rússia, ela tem assim uma ligação muito visceral. Essa é uma coisa. E, além disso, existe eu acho que os russos enxergam a possibilidade de um confronto com a OTAN. Por que eu estou falando isso? Porque é sabido que a Rússia não está empregando todos os seus meios, nem todas as suas tropas na Ucrânia. Eles têm uma reserva grande. Eu acho que essa reserva grande deles tem duas preocupações: o Ártico e uma provável ação da OTAN, né? Ou na Ucrânia, ou via Romênia, ou entrando na Belarus, o que quer que seja. Eles têm essa preocupação. Agora, tudo vai depender do outro lado também. Nós temos que olhar o outro lado da colina, né? Como diria Lord Wellington, o outro lado da colina. Porque tem gente contendo o Biden, e principalmente entre os militares. Tem muita gente dando uma segurada nele. Aí eu vejo algumas coisas aí. Acho que os militares eles têm certas linhas vermelhas e tentam não ultrapassá-las. Tá? Então, eu acho que as coisas não... eu vou dar um exemplo de uma linha vermelha que não foi ultrapassada. Zona de exclusão aérea. Se falou muito aí no começo do conflito. E eu lembro que zona de exclusão aérea foi feita no Iraque, foi feita no Kosovo, foi feita na Líbia. Na Ucrânia não fizeram. A Rússia estabeleceu uma linha vermelha no mapa, e eu acho que os militares americanos eles aconselharam o presidente nesse sentido. Então, até agora, eu acho que essas linhas vermelhas elas têm sido preservadas. Mas eu penso que nós sempre... Vamos lá. Todo mundo previu uma ofensiva de inverno da Rússia. O inverno está acabando. Essa ofensiva não teve, eu acho, não sei se começa amanhã ou essa noite aí, eu acho difícil acontecer. Né? Então, os russos, como sempre, imprevisíveis. Nós não sabemos se eles vão fazer uma ofensiva de primavera, pouco provável, porque vem a Rasputin aí, né? A estação das chuvas aí. Acho meio o degelo, né? Perdão, o degelo. A gente não sabe se vai ter possibilidade disso. Pode ser que eles estejam esperando uma ofensiva ucraniana. Pode ser, e taticamente, eu acho válido. Porque é que nem a situação dos egípcios quando cruzaram o canal de Suez em 73. Quando eles saíram do guarda-chuva de mísseis antiaéreos, o exército israelense pôde contra-atacar. Se os ucranianos partirem para uma ofensiva deles, e eles precisam disso para poder mostrar serviço para a OTAN,
a Rússia vai estar em condições muito boas aí de fazer contra-ataques ou de barrar essa ofensiva ucraniana. Mas, no momento, é aguardar. Por quê? O que acontece? Todas as ações, no momento, estão em torno de Bakhmut, né? Os russos têm fechado cada vez mais aí a torquês sobre a cidade, que não caiu ainda. Mas eu penso que é uma questão de tempo. É muito difícil para a Ucrânia segurar aquilo. Agora, vou dizer uma coisa para você, e aí eu vou passar para o Zé aí, professor, para ti, para não ficar muito longo aí. Eu acho o seguinte, de tudo que está acontecendo, talvez o fator que vai desequilibrar tudo é um provável incremento da ajuda chinesa à Rússia no campo militar. Eu acho que isso pode mudar tudo. Zé, você que conhece muito aí da questão da China, queria que você me falasse um pouco como é que os chineses estão vendo esse conflito e o que você espera de uma posição, porque os chineses divulgaram uma nota, se não me engano, se a memória não me traz, de 12 pontos. Queria que você falasse um pouco sobre o enfoque chinês, do ponto de vista político. O que você espera da China daqui para frente, em relação a esse conflito? Muito bem. Eu acho que o documento de 12 pontos que a China divulgou nesses últimos dias é um documento muito importante que a credencia a jogar no papel como mediadora, ou pelo menos se não houver uma mesa, que vários protagonistas estejam sentados à volta, mas jogar no papel, de alguma maneira, junto aos russos e com as outras interlocuções privilegiadas que a China tem. Não é por outra razão que as potências ocidentais começaram a reagir. O secretário-geral da OTAN disse que a China está desqualificada para ser negociadora, porque, nos 12 pontos, ela apenas, de uma maneira disfarçada, toma o partido da Rússia, coisa que a China nega abertamente. A China diz claramente o seguinte: nós temos uma aliança com a Rússia, uma amizade mais forte do que uma rocha, mas nós não tomamos lado neste conflito. Ela continua insistindo nesta noção. As potências ocidentais ficam contrariadas com a posição da China, porque a China não faz a condenação da Rússia, a China não adere às políticas de sanções e a China é crítica severa do abastecimento de ajuda militar por parte das potências ocidentais à Ucrânia. E ela não vai abrir mão desta posição, mas ela tem autoridade mundial para desempenhar algum papel que, tal como os desfechos militares não estão claros, como o comandante Robson falou muito bem, ele traçou um cenário que é, de fato, de grandes indefinições. No que se refere aos rituais, digamos, aos instrumentos ou às mesas que serão criadas de negociação, ainda não está claro. Mas, em qualquer cenário, eu acho que a China se credenciou para desempenhar um papel. Acho que, do ponto de vista militar, neste momento, a China não vai fornecer ajuda militar direta à Rússia. Ela tem dito isso explicitamente e tem rechaçado as acusações, porque as informações que vêm sobre isso vêm sob a forma de acusação. O Ocidente acusa a China de estar se preparando para fornecer ajuda militar. Eu acho que, neste momento, isso não vai acontecer e não sei se em algum momento irá acontecer, porque pode ser que, no meio do caminho, ainda que a gente preveja que essa luta pode durar um longo prazo, mas no meio do caminho podem surgir negociações, algum armistício parcial, algum cessar-fogo temporário, etc. A China também tem dito: não entraremos em nenhuma corrida armamentista nuclear, que é uma forma dela dizer que não está de acordo com a possibilidade de uso da arma nuclear, muito embora ela deva compreender também, assim como disse o comandante Robson, que essa pode ser a última fronteira, o último limite suportável para a Rússia, e ela se ver obrigada a isso. Mas a China tem assumido publicamente o compromisso de não ceder armas à Rússia, e nem a Rússia pediu. É bom a gente, claramente, do ponto de vista objetivo, a Rússia não formulou o pedido. Se pediu do ponto de vista das conversações de bastidor,
a gente não sabe. Tem coisas que a gente não domina como informação. Então, a análise que a gente faz é baseada nas informações que a gente domina. A Rússia nunca pediu, assim, no cenário público, ajuda militar. Então, eu acho que a China ainda vai investir, no momento, em dar algum suporte político para favorecer negociações que levem, no mínimo, a alguma forma aí razoável de cessar-fogo. Zé, você conhece muito da China e da cultura do chinês. Eu acho que essa colocação que você faz, independente do fato daquela informação de bastidor, de tê-la ou não tê-la, é muito relevante nesse contexto. Antes de passar para o professor Legênio comentar a respeito desse cenário, se quiser também passar pela questão da cultura chinesa, que atitude que o professor Legênio espera da China, eu quero crer que o professor Legênio também queira falar sobre perspectivas de cenários. A gente falava sobre isso nos bastidores. Eu quero pedir a todos que acompanham aqui no Rogério Anitabliano, no Arte da Guerra, no Brasil 247, canal da Geopolítica e vários outros canais, eu queria até ter, nesse momento, a oportunidade de citar alguns deles. Vamos lá, só um minutinho que a gente vai citar aqui os canais na medida do possível. Professor Legênio, eu vou passar antes para o senhor, pedir para todos que estão acompanhando que deixem um like, que façam os compartilhamentos, que prestigiem, que difundam essa live, porque é uma live muito importante, é uma live histórica, onde nós estamos trocando impressões de pessoas, com pessoas que estudam profundamente essa questão durante todo o tempo do conflito, e até no tempo que antecedeu esse conflito, e nesse momento são pessoas credenciadas a informar o Brasil da melhor forma possível. Então, vamos compartilhar, gente. Todo mundo que está aqui conosco, nesses canais, inclusive, professor Legênio, se quiser citar aí alguns outros canais aí, que estão nos acompanhando por intermédio da rede, que o acompanha nas suas transmissões, fique absolutamente à vontade também. Já vou te passar. Quero também agradecer o Bernardo Brito, que está aqui também. Quero agradecer a Thelma Guel, para todo mundo que está mandando superchat em todos os canais. Esses superchats são importantes para a questão do algoritmo também. Elas fazem com que a live seja mais visualizada, tá? Então, agradecer a todos vocês. Essa coisa do superchat é muito importante para a gente, tá? Professor Legênio, quero agradecer o Denis Keynes também, que está transmitindo essa live, tá? Denis Keynes, um abraço, obrigado por transmitir a live. Professor Legênio, por favor, aí, sobre a China, cenário, bastidores, e por favor, cite alguns canais. Vocês sabem que eu passo o dia inteiro lendo, estudando, escrevendo, né? Eu faço citações também. Vocês viram a visita do Wang Yi para a Rússia, depois ele é a União Europeia. O Putin quebrou o protocolo, ele recebeu uma pessoa que não é um presidente da China, né? Mas só por esse aspecto você vê a importância da visita do Wang Yi. Mas eu quero chamar a atenção aqui a uma frase que ele disse, cara a cara com Joseph Borrell. Vocês sabem quem é o Joseph Borrell? É uma espécie de ministro das Relações Exteriores da União Europeia. Abre aspas, para o Wang Yi. Por que você mostra a preocupação de que eu possa fornecer armas à Rússia quando você está fornecendo armas para a Ucrânia? O Borrell não respondeu, mas porque não tinha como que responder. Bom, eu quero aqui, eu concordo com a avaliação do Zé, e nesse momento a China não dá nenhum sinal, né, de que poderá fornecer armas. Eu acho que existem indícios, aí é comércio bilateral, de equipamentos não letais, né? Aí pode ser que isso esteja acontecendo, pneu, kits de primeiro socorro, essas coisas, né? Mas tem um documento, e eu gosto de ler no papel, o Zé que trouxe para nós, o Zé sempre traz coisas muito boas para nós, ainda bem, né? Ter um cara como o Zé do nosso lado já é metade do caminho para a vitória, né? Mas o Daily People, ele trouxe esse texto já traduzido, Hegemonia dos Estados Unidos e seus perigos. Eu, como eu estudo, leio, anoto, aí eu li os comentários de analistas deste texto. É quase unânime entre esses comentaristas, igual hoje eu estou estudando Averroes, né, Paulo de Fioffiara, né? Ele é um comentador de Aristóteles. E comentadores são importantes, né? Bom, uma espécie de consenso sobre esse texto este texto é o marco da mudança da política externa da República Popular da China. Né?
a linguagem, ele não é um texto assinado e também não é uma opinião oficial do partido, né? Mas é impressionante como eles, então, enfrentam, questionam, né? Eu achei muito importante, não sei se vocês tiveram acesso a ele, mas queria fazer esse registro. Quando você falou sobre a China, seria importante deixar esse registro. Quem puder ler. Por favor. Eu queria que você comentasse, professor, sobre os cenários, sobre as perspectivas cenários. Eu vou passar aqui pelos canais, tá? Está passando nesse momento no Rogério Matheus, Chimarrão Marxista, Pão com Ovo, Oswaldo Bertolino, Caverna TV, PC TV e Mídia Livre. Então, quero agradecer a todos que estão retransmitindo, além, reiterando, o canal da Geopolítica, o Denis, Brasil 247, Arte da Guerra, Rogério Anitablea participando dessa transmissão histórica, a primeira de muitas, se Deus quiser. Vai bater em 50 mil, viu? Até amanhã você vai ver. Bom, Rogério, eu queria levantar aqui um pequeno resumo de um texto de uma pessoa que é sempre polêmica. Eu não sei se vocês já até entrevistaram. Ele fala o português, né? O Alexander Dugin, né? Eu assisti 2, 3 entrevistas dele aqui no Brasil. Não sei se foi um dos canais de vocês que conseguiu fazer isso, né? Bom, ele escreveu um artigo, foi publicado dia 17, portanto, antes de um ano da guerra, um artigo longo. Eu imprimi, então deu 10 páginas, né? Em corpo 10. Aí ele coloca 3 cenários. Aí eu queria ver. Eu acho que tem cenários que ele não colocou e que pode acontecer, mas eu queria comentar sobre o ponto de vista dele. Ele coloca que o cenário pior possível, né? O que ele chama de vitória mínima no final, né? Vitória mínima é a anexação das 4 províncias ao território ucraniano, então não vai haver recuo nisso. É a desmilitarização da Ucrânia e o compromisso de não ingresso na OTAN. Isso é vitória mínima para ele. A vitória média, né, para ele, média, não é vitória máxima, é a construção e a libertação da nova Rússia, que é pegar tudo aquilo, entrar em... Ele dá os nomes aqui, Kharkov, Odessa, Nikolaev, Poltava, ou seja, tomar todo o sul, o Mar de Azov passa a ser o mar interno da Rússia, né? Esse é a vitória média. Vocês não imaginam a vitória máxima que ele desenha. O sonho dele é a nação eslava, é acabar com a Ucrânia. Por isso que ele é um cara polêmico, né? Então, a vitória completa é a libertação completa da Ucrânia, do regime pró-ocidental neonazista, recriar a unidade histórica tanto do Estado dos eslavos orientais quanto da grande potência euroasiática. Então, para ele, essa seria... Ele não diz assim qual é o cenário que ele aposta, né? Mas eu já vou dar a minha opinião, aí eu aposto no primeiro. Tudo além disso, eu acho muito difícil. Comandante, em que cenário que o senhor aposta? Rogério, é difícil essa. A gente está na névoa da guerra, a gente não sabe para onde as coisas vão, né? Porque você tem que olhar um negócio que é importante. Eu converso com algumas pessoas que vieram da Rússia, outros que estão lá, ninguém está otimista com relação à duração dessa guerra. Eu só acho que isso aí pode ir até o ano que vem. Diversos analistas que eu falei aí. E a gente não sabe, pode acabar amanhã também. O Zé falou, pode vir imponderável, pode acontecer de alguém apresentar um plano, ou sei lá, um problema qualquer. Só que a gente tem que lembrar, precisa lembrar uma coisa que é muito importante, né? Ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. E dependendo de como essas eleições andarem, né? As eleições de 2022 já complicaram, as midterms já complicaram bastante a situação. Você tem uma bancada boa de republicanos que não quer a continuação da guerra. Tem gente discutindo, já debatendo isso aí. Mas você tem as eleições o ano que vem nos Estados Unidos. Esse ano tem eleições na Turquia também. Então, tem muitos imponderáveis no meio do caminho, né? A própria visita também do Xi, ele vai fazer uma visita a Moscou. O Lukashenko vai visitar a Rússia. Então, tem muita coisa para acontecer no meio do caminho para saber como é que as coisas vão se comportar. Eu penso
que é bastante difícil, eu acho quase impossível, a Rússia abrir mão, tá, dessas 4 províncias também. Eu concordo com o professor. Por quê? Porque é uma segurança estratégica, é um cordão sanitário, é uma zona buffer. E outro dia, eu não sei se foi o Coronel McGregor ou o Scott Ritter que falou uma coisa que é uma grande verdade, uma das maiores verdades que eu já vi sobre essa guerra. Quanto mais poderosas e de longo alcance forem as armas que o Ocidente vai fornecer para a Ucrânia, maior e mais profunda vai ser a buffer zone, a zona de proteção que a Rússia vai precisar conquistar para manter a sua zona fronteiriça segura. De maneira que eu não arrisco nenhum prognóstico, não. Eu queria ver o que o Zé Reinaldo tem a falar. Eu estou ansioso pela opinião dele também, é isso. Bom, eu acho o seguinte, o cenário mais realista é o cenário 1, naturalmente compreendendo, aliás, esse 1 ano de guerra já nos mostrou, compreendendo que uma coisa são as projeções, os planos, os desejos, e outra coisa é a realidade nua e crua da guerra que obriga os Estados-maiores a adaptarem os seus planos. Mas hoje, eu acho que foi o Rogério Anitablian que fez circular no nosso grupo de estudos, no nosso grupo de preparação da live, a declaração da Maria Zaharova, que é a porta-voz, por sinal, uma diplomata muitíssimo qualificada, porta-voz da chancelaria russa, onde ela recoloca qual é o plano de paz da Rússia, em confrontação com o plano de guerra do Zelensky / Biden / Stoltenberg. Porque o que é que diz o plano do Zelensky, Biden, Stoltenberg? Que é o que eles conseguiram impor na resolução da ONU, que se trata de obrigar a Rússia a, de maneira imediata e incondicional, retirar-se dos territórios. Nenhum analista... Inclusive da Crimeia. Inclusive da Crimeia. E mais, o Zelensky começa a cogitar de fazer uma ação militar direta contra a Crimeia. E, obviamente... Eu acho isso muito perigoso, Zé. Eu acho um ataque contra a Crimeia muito perigoso. Para mim, é uma linha vermelha para a Rússia. Exato. Eu vejo dessa forma. E conclua que depois eu quero falar também a respeito da minha... Então, veja, é uma linha vermelha ainda mais grave, porque quando coloca as questões das armas nucleares, a mídia ocidental diz que ele está brandindo a ameaça nuclear, não se trata exatamente, ele apenas está dizendo que, em face de um armamentismo as mais pesadas e as sofisticadas, vocês pensam que a Rússia não tem capacidade. E, em face do questionamento que a OTAN fez, por que vocês não abrem mão aí das armas nucleares, etc., ele coloca o seguinte: e o poder agregado dos Estados Unidos plus os países nuclearizados da OTAN não conta como ameaça à nossa existência? Então é o seguinte, nós vamos nos suspender, pelo menos, a nossa presença nesse tratado. E ainda disse mais, ele fez uma concessão, ele disse: nós nos reservamos o direito de fazer novos ensaios se os Estados Unidos forem os primeiros a fazer. Não seremos os primeiros. Ele ainda fez essa ressalva. Mas, voltando aqui, eu não quero derivar. Eu acho que, portanto, esse plano Zelensky é o plano da continuidade da guerra. E se nós agregarmos a isto as declarações provocadoras e agressivas do presidente dos Estados Unidos em Kiev e na Polônia, nesses últimos dias, ele fez uma promessa de guerra permanente à Rússia. Porque ele disse o seguinte: nós estaremos com a Ucrânia enquanto ela precisar de nós, fornecendo armas e toda ajuda que for necessária. Isso é uma declaração de guerra permanente. Contra isso, a Rússia opôs o plano que a Maria Zaharova, mais uma vez, colocou, não é a primeira vez. E esse plano pede, primeiramente, a interrupção
imediata e incondicional também do fornecimento de ajuda militar otaniano e americano à Ucrânia. Esse é o pressuposto. Depois eles colocam aqueles outros pressupostos de desnazificação, de neutralidade da Ucrânia, neutralidade militar estratégica, de não aderir à OTAN e de assumir compromissos solenes e formais perante a comunidade internacional de que não vai agredir nenhum país vizinho, etc. E reafirma algo que é lógico, nenhum comentarista, seja de que área for, que observe este conflito, o mais idealista que seja, jamais poderá ser levado a sério se apresentar a hipótese da Rússia retirar-se desses territórios em que ela está. Ela só se retiraria se fosse completamente aplastada, se fosse completamente derrotada, que é um cenário também que não está nas previsões de ninguém sério, uma derrota total da Rússia. Então, eu acho que esse cenário 1 é o mais realista e, na verdade, aqui para nós, hein, com todo respeito, não é o cenário... Também, o Dugin fez lá as projeções dele, mas ele não inventou isso, né? Esse é o cenário que a própria Rússia já colocou, né? Agora, esse cenário, como a gente disse no começo, isso pode ter variações. A gente não sabe como é que, depois que a Ucrânia colocar o plano dele e a Rússia colocar o seu próprio plano, numa eventual mesa, aí a gente não sabe as mediações que vão ocorrer, as modificações que vão acontecer. O pressuposto de tudo isso, e termina essa parte, é o seguinte, a porta-voz também diz, mas como é que eles estão falando em negociação se o Zelensky proibiu por decreto qualquer conversação da Ucrânia com o presidente Putin? Enquanto nós não retirarmos dali, está proibido. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai revogar o decreto? Então, realmente, são proposições completamente inócuas e estapafúrdias de quem quer prolongar a guerra permanentemente com o vão objetivo, na minha opinião, o vão desejo de fragmentar e derrotar a Rússia por completo. Zé, eu concordo com a sua premissa, acho que maior parte, quase que consensual, de que o primeiro cenário seja o mais possível, pelo menos o mais provável. Eu acho que também existe a questão até da própria interferência da China, da Índia, do panorama internacional, de um modo geral, no sentido de que isso não saia dessa região, tá? A não ser que as coisas saiam de controle. Mas eu quero propor uma inflexão, porque muita gente está colocando aqui, já colocou em outras lives, que esse conflito não começou no dia 24 de fevereiro, que esse conflito começou anteriormente. Ele começou em 2014 para alguns, para outros ele começa em 1991, no final da União Soviética. Eu tenho a seguinte visão. Eu vejo que, na realidade, havia uma disputa muito grande na Ucrânia. Você já tem uma disputa regional ali que as eleições denotam. Você tem uma parte da Ucrânia que tem uma tradição mais próxima, do ponto de vista étnico, de costumes, a Rússia, e uma outra parte da Ucrânia que faz uma certa, eu diria, tem uma certa proximidade cultural com a Europa. Tá? Então, você tem, está muito claro nos processos eleitorais da Ucrânia. Alguns dizem, começou em 2014 com o Maidan e com o que se sucede ali na região do Donbass. Outros dizem, não, isso começou em 91 com a dissolução da União Soviética e a disputa pela Ucrânia. Agora, tem gente que diz que isso começa muito antes, inclusive no próprio período soviético, que já haveria ambição no pós-guerra dos Estados Unidos em promover processo de secessão dentro da Rússia. Então, eu acho que essa é uma discussão muito rica para que nós possamos entender as raízes do conflito sob o ponto de vista da sua evitabilidade ou não. Porque eu acho que se houvesse a composição lá que o comandante da Marinha da Alemanha propôs na Índia, antes de 24 de fevereiro, se ouvissem também as preocupações do Putin, nós não teríamos chegado onde chegamos. Aliás, processo de paz, e aí voltando para uma consideração que o Zé fez, né, da letra morta ali na resolução, processo de paz, resolução que vise o final de um conflito, principalmente entre potências nucleares, tem que ouvir os dois lados, tem que dar garantias mínimas aos dois lados. Mas aí, começando pelo comandante, historicamente, o comandante faz um estudo muito bacana
da história, da gênese desse conflito, comandante, esse conflito começou depois do final da Segunda Guerra, quando havia a perspectiva da Rússia ou da União Soviética fazer negócio, e fez negócio com a Alemanha, é bom que se frise, as pessoas não sabem, mas os primeiros negócios de gás foram feitos ainda no período soviético, ou da União Soviética com a Alemanha. Então, ele começa no pós-Segunda Guerra, ele começa com a dissolução da União Soviética, ele começa em 2014 ou ele começa no último dia 24 de fevereiro? Rogério, acho que o imbróglio todo do Ocidente com a Rússia começa muito antes disso. Quando Napoleão invade a Rússia em 1812, reza a lenda que o general Mikhail Kutuzov, que foi o homem que efetivamente acabou com Napoleão. Tá? Quando Wellington enfrenta o Napoleão em Waterloo, o exército francês já era uma sombra do que foi a Grande Armênia na Rússia. Mas há quem diga que o Kutuzov ele deixou escapar uma parte do exército Napoleão porque ele queria dar trabalho para os britânicos. Há quem diga isso. Então, eu acho que o problema é antigo. Depois a gente tem também a situação do Great Game, né, entre britânicos e russos no Afeganistão, naquela região norte da Índia ali. Ou seja, os britânicos, principalmente, sempre enfrentaram, sempre tentaram aí, deixar a Rússia numa situação fragilizada ou mesmo dividir o Império Russo. Eu coloco as coisas dessa forma. Agora, a gente olha essa nova elite, essa elite americana principalmente, vamos pegar uma declaração do falecido senador John McCain. McCain foi o homem que disse aquela frase infame, né? A Rússia é um grande posto de gasolina disfarçado de país. Então, olha a visão que eles têm da Rússia. O John McCain que falou isso, foi candidato a presidente da República, derrotado pelo Barack Obama. E aí a gente pega, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, é só dar uma busca lá no Google, vocês vão achar. A visita de quase todas as autoridades americanas nos últimos 20 anos à Ucrânia, né? O general Petreus não saía de lá, o próprio falecido McCain, Vitória Nuland, não preciso nem dizer, a família Biden, enfim, todos eles visitavam Kiev. Por quê? Porque é negócio. Então, a Ucrânia, na verdade, essa turma vê como um grande balcão de negócios. É um fato. Eles não enxergam, eles não estão muito preocupados com quantos ucranianos vão morrer. Eles não estão preocupados com isso, não. Eles enxergam isso como negócio. Mas eu penso, só para responder a tua pergunta, dar oportunidade, né, os nossos amigos na live aqui falarem. Eu acho que a tentativa de desestabilizar ou de acabar com a Rússia é antiga, é coisa que já vem aí do século XIX. Agora, é irônico, né? Eu acho muito irônico, porque você começa a Primeira Guerra Mundial, você tinha o Império Britânico, você tinha os alemães, você tinha o Império Austro-Húngaro, você tinha o Império Turco, a França tinha suas colônias, disso tudo só sobrou a Rússia, que não deixa de ser aí, né? Não deixa de ter uma configuração bastante parecida aí com aquela que ela tinha no século XIX. As outras potências todas perderam seus anéis aí. É isso. Obrigado. Professor, aproveita o ensejo, professor Legeni, antes de comentar, parece que tem mais transmitindo. Fica à vontade. Tá bom. Tá bom. Eu recebi aqui, nós temos aí uma chamada rede de canais progressista, todos os 20 integrantes da rede estão transmitindo simultaneamente. E aí eu recebi também aqui canais Conexões, Ata, Papo, GIDS, Geopolítica da Universidade de Campo Grande, mais canais em 30 canais. É uma experiência nova de transmissão simultânea. Eu não sei se já perceberam. Vamos repetir, professor. Vamos dar o like e se inscrever em todos os canais. Vamos repetir essa dose aí. Eu estou inscrito em todos esses canais, então eu espero que todo mundo também se inscreva, né? Mas essa experiência, quando o Lula faz um discurso, por exemplo, 247, TV Fórum, GGN, todo mundo transmite ao vivo, mas não é em rede, não é interligado, é diferente.
Então, nós começamos essa experiência, o Zé participou do piloto, ele e o Zé Reinaldo, no dia 2 de outubro, comentando o resultado da eleição, o Renato Rabelo e o camarada Zé. Teve mais alguns que entraram, uma super live, Marimboni, vários entraram, né? O Miro. Então, uma experiência muito boa. Eu só pedi a palavra, Rogério, para levantar uma questão, talvez o comandante Farinas, que é um expert em ciência militar, não é o meu caso, né? Eu li tudo que Marx, Lenin escreveram e Mao sobre questões militares, mas não sou eu li Arte da Guerra do Clausewitz, né? Mas eu quero fazer para vocês o seguinte: quando um país está em guerra e até sabe que vai perder, isso a Alemanha sabia no começo de 1914, né? Mas ela apostou tudo na guerra. A Rússia, com a Revolução Bolchevique, em 7 de novembro, 25 de outubro, saiu da Revolução. Os caras, mesmo sabendo que vão perder, eles foram para cima da Rússia, dobraram a aposta, jogaram tudo, de maneira que forçou, inclusive, Lenin a assinar o acordo de Brest-Litovsk, que vocês conhecem bem, né? Uns meses depois, né, eles perderam a guerra. Então, será que a Ucrânia e mesmo os Estados Unidos estão fazendo alguma coisa que pode ser parecido com esse episódio histórico ou não? Comandante. Não, professor, eu acho que se tenta. O Biden já falou que ele queria um regime change na Rússia, depois acabou voltando atrás. Eles querem acabar com a Rússia, não tenho dúvidas disso. Mas eu acho muito difícil, porque nós temos que lembrar o seguinte também: não foi só a guerra da Ucrânia. Nós tivemos várias tentativas de revolução colorida, tanto contra a Rússia, contra a Belarus, contra o Irã e contra a China. Só que o que acontece? Vamos pegar um exemplo, vai. No início de 2021, o Alexei Navalny ele volta da Alemanha, daquele atentado mal explicado aí que ele sofreu aí, né, no interior da Rússia, na Sibéria. Ele volta avisando que ele ia fazer um estrago, etc. Bom, o que acontece? O serviço de inteligência da Rússia desviaram o avião dele, né? Ele ia pousar em Sheremetyevo, já tinha uma claque armada, mais de 3.000 pessoas esperando ele, já tinham armado tudo isso. Obrigaram o avião a pousar em Vnukovo, dali ele foi para a cadeia. Então, a Rússia foi no ato aí essa tentativa de revolução colorida. Então, eu acho que existe toda uma tentativa de se tirar a Rússia da jogada, mas é muito difícil você tirar um país nuclear do jogo. Você consegue no Paquistão, deram um golpe branco, houve um golpe branco no Imran Khan, eu não tenho dúvidas disso, pelo amor de Deus, né? Quem achar que ele caiu por vamos dizer assim, por causas naturais é muita inocência. Eu acho que se tenta, mas é muito complicado, porque o grande problema que eu vejo, e é um segredo guardado a 7 chaves, nós começamos a live com ele, é a quantidade de baixas ucranianas. Nós não sabemos quantos militares até agora a Ucrânia perdeu. Circulam na internet diversos vídeos, né, da convocação forçada de ucranianos. Eu não levo o vídeo em consideração, porque tudo pode ser armado. Hoje em dia você faz qualquer coisa com os recursos gráficos aí. Mas pode haver um fundo de verdade nisso e a Ucrânia estar à beira de um colapso. Eu acho muito improvável você conseguir obrigar a Rússia a fazer as coisas, tá, por via militar. Eu lembro que Napoleão tentou, o Hitler tentou, e nenhum deles, né, foi em frente aí com... Eu acho difícil isso. Eu não acho que vai ser a administração Biden que tem chance, não, mas que a intenção deles é conseguir uma vitória militar que deixe a Rússia fora do jogo, eu não tenho dúvida. Só que esse tiro pode ser pela culatra também, porque se por um acaso a Rússia ganhar essa guerra, a situação da Ucrânia, da OTAN e dos Estados Unidos vai ficar difícil. Só para lembrar, eu vou encerrar para não ficar muito longo. Nós temos que lembrar uma coisa, gente, que precisa ser falado nessa live. Isso aqui é uma boa oportunidade de eu falar isso aqui. Os Estados Unidos gastam 856 bilhões de dólares em armas por ano. 856 bilhões. Se somar todas as agências de defesa que não levam a rubrica do Pentágono, essa cifra pode ultrapassar 1 trilhão. Muito bem. Quase 1 trilhão de dólares.
para você ficar caçando balão meteorológico com jato F-22 e precisar fazer mendicância de munição 155 milímetros, né? Como eles fizeram o mundo afora aí. Então, se houver uma derrota na Ucrânia, o contribuinte vai começar a olhar, falar, poxa, perdemos o Afeganistão, agora perdemos o Afeganistão, para que eu estou pagando tudo isso? Então, é muito complicado esse jogo. Vou devolver a bola para vocês aí. Zé, está contigo. Então, sobre esses assuntos, eu queria comentar o seguinte. Primeiro, o Putin deu uma declaração, saiu hoje de manhã cedo na TASS, dizendo o seguinte, que para as potências ocidentais, a aceitação do povo russo como parte da sua civilização, a civilização ocidental, o que eles chamam de mundo civilizado, depende de uma derrota da Rússia e de uma fragmentação da Rússia. E eles nos iriam, então, acolher nessa tal civilização magnânima, pedaço a pedaço. E, naturalmente, ele disse isso para dizer que a Rússia vai continuar unida e resistindo e não vai ceder a essa possibilidade. Então, isso para dizer que, de fato, a Rússia está disposta a ir até as últimas consequências e não vai tampouco entregar esses territórios na continuidade do que a gente vinha falando. Atualmente, o Henry Kissinger, que está com 100 anos e ainda opina sobre temas cruciais de política externa, e é um realista, ele defendeu o seguinte, olha, a melhor forma de fazer a paz ali é deixar realmente essa parte do território que a Rússia já conquistou, deixar com a Ucrânia. Mas, há 30 anos, quando foi extinta a União Soviética, o Henry Kissinger escreveu um longo artigo dizendo o seguinte, ganhamos a Guerra Fria, conseguimos derrotar o comunismo, mas não devemos jamais esquecer que a Rússia, a Federação Russa, esse país remanescente, ainda é a maior extensão territorial do mundo e é um país nuclearizado. Então, nós nunca teremos descanso enquanto houver uma Rússia forte. Essa é uma concepção que existe no mundo ocidental, no mundo imperialista, e eles também estão dispostos a levar as últimas consequências, naturalmente no tempo histórico que for necessário, esse desígnio de derrotar a Rússia, que, de fato, é muito antigo. Eu acho o seguinte, por que eu disse que o plano mais realista é o 1 e acho que o outro plano, as outras hipóteses, são um pouco fantasiosas e acho que elas até são perigosas para a Rússia, porque as potências ocidentais costumam acusar a Rússia de pretender duas coisas que me parece que são anacronismos históricos ao que eles estão se referindo. Eles dizem assim, é o objetivo da Rússia, de Putin, restaurar o Império Czarista. Eu acho que isso é um anacronismo, isso é uma impossibilidade histórica. E isso pode estar na cabeça de alguns ultranacionalistas russos, por conta das suas concepções, como uma das que foi apresentada aqui. E também acusa o seguinte, a Rússia atual pretende restaurar o que eles chamam de Império Soviético. Bom, eu considero que não houve Império Soviético, mas ainda que tivesse havido, eu também considero essa uma impossibilidade histórica. Se a Rússia, em algum momento aí do seu desenvolvimento político, voltar a se tornar um país socialista, isso será num contexto completamente diverso do que foi o contexto soviético de 1917 até 1991. Mas eles jogam com esses conceitos, com essas hipóteses, e eu repito, com essas fantasias, exatamente para criar um espantalho e justificar a sua fixação em derrotar a Rússia. Seria para impedir que esse grande império se restaure. O próprio Lenin chamava, né, o Império Russo, o Império Czarista, de prisão dos povos. Então, para impedir isso, a gente tem aqui que nos armar e ajudar os nossos irmãos agredidos por esse império. Agora, já se falou muito aqui sobre a civilização russa e o comandante levantou aqui o exemplo do grande general Kutuzov, que foi realmente quem derrotou o Napoleão.
E tem um livro do Dostoiévski para mostrar a força do que ele próprio chamava de alma russa, né? E o Dostoiévski, que era um adepto do próprio Império Czarista, né? Era um nacionalista russo fervoroso. E ele tem um personagem do Dostoiévski, é um garoto, é um adolescente, e perguntam para ele, mas vem cá, e se nós libertarmos os servos? E se nós distribuirmos a terra? E se nós trouxermos a nossa Constituição francesa? Isso é um francês perguntando ao menino. Trouxermos a nossa Constituição francesa, liberté, égalité, fraternité, vocês não aceitariam a nossa presença aqui? E o menino disse, jamais, um russo jamais aceitará entregar a Rússia por nenhum preço, e em nome de qualquer que seja a conquista. Então, essa é a alma russa, e é por isso que eles derrotaram Napoleão, é por isso que eles derrotaram Hitler, e é por isso que eles vão derrotar, acho, o Império Estadunidense e a OTAN, naturalmente sem a pretensão tampouco. Eu acho que a Rússia não tem a ambição de dominar o mundo. Ela sabe que não tem condições para isso, mas ela quer preservar a sua identidade nacional. Zé, tem uma mensagem aqui sobre a situação lá do Minuto de Silêncio, né? Um amigo nosso aqui que nos acompanha, o Rinaldo Freitas, ele diz aqui, continuando, quanto ao Minuto de Silêncio, Brasil e China não levantaram. Em seguida, quando a Rússia pediu um minuto para todas as baixas, todos levantaram. Então, o Reinaldo está dizendo que quando a solicitação foi por todas as baixas, todos levantaram. Tá? Esse é um ponto importante. Agora, nós não podemos, na minha visão, nós não podemos deixar de considerar um outro ponto que é fundamental nesse um ano de conflito, nessa análise de um ano de conflito, que era a posição dissonante, a priori, da França e da Alemanha. Vocês lembram que os dirigentes da França e da Alemanha estiveram em Moscou, tentaram evitar o conflito. Foi apenas o chefe da Marinha da Alemanha na Índia que fez aquela declaração sobre ouvir também as necessidades da Rússia. Tanto França como Alemanha tinham uma visão diferente. A gente sabe que a Alemanha tinha uma necessidade maior, talvez até, no que diz respeito ao fornecimento de energia, recursos energéticos, gradativamente parece substituída pela Noruega, pelos Estados Unidos, por outros players, por outros atores. Pois bem, mas eu quero entender o seguinte, que eu acho que é fundamental para que nós possamos entender, inclusive, o pós-guerra na Europa, a consolidação da OTAN, isso até antes da queda da União Soviética, antes desse processo de expansionismo. A França e a Alemanha, comandante, aí passando pelo comandante, pelo professor Legênio e pelo Zé Reinaldo, elas queriam entrar nesse conflito? Parece que não. Mas, então, por que entraram? Nosso comandante quer... Vai. Não, vou falar rápido, vou passar para o professor. Rogério, eu penso da seguinte forma, a Europa, eu acho que ela já abdicou um pouco aí da autonomia dela, de uma relativa soberania, até pela própria mentalidade de União Europeia, que eu acho que é uma mentalidade que sufoca bem aí as vontades nacionais. Você quer ver uma coisa? Não dá para entender na França, por exemplo. A França tinha um acordo com a Austrália de 45 bilhões de dólares australianos. Não, um negócio assim nessa faixa. 40 bilhões de dólares aí, vai. Do Naval Group francês para vender 12 submarinos, vender e fabricar 12 submarinos para a Marinha da Austrália. Um negócio do século, um negócio assim que qualquer empresa quer, um negócio que você chega, você fecha ele, né? Quando você assina um contrato desse, você sabe que a empresa vai sobreviver 20 anos, 20, 30 anos, essa é a verdade. O Biden foi lá, né? Fez a cabeça do governo australiano. O governo australiano rescindiu esse contrato. E o governo francês precisou tolerar isso. Quer dizer, olha quantos empregos a França vai perder com isso, quantas fábricas ela vai fechar, quanta gente vai ser demitida por desprestígio, uma série de coisas. E eles continuam aceitando essas imposições americanas. Quer dizer, você chega à conclusão que a gente não sabe mais. Esses governos que tem na Europa são governos fantásticos. O Macron, aquela moça da Finlândia lá que foi pega dançando aí, a Kaja Kallas ali, aquela moça da Letônia também, esse da Inglaterra, não são governos. O Scholz, não preciso nem dizer, né? O salsicha de fígado,
não são governos que representam os interesses dos seus países, dos seus cidadãos, a vontade nacional. Eu acho que é um problema assim geral da Europa. Eu acho que a vontade nacional já acabou. Esses caras estão ali para representar outros interesses, né? outros objetivos que a gente não sabe, a quem atende eu sabe, mas fica difícil até de explicar. Mas a vida do cidadão, o dia a dia do cidadão, não é levado em consideração. Eu acho que esse país, a França mesmo, eles têm sido muito criticados pelo fornecimento de obuseiros Caesar à Ucrânia, porque eles praticamente desfalcaram o efetivo de obuseiros do exército francês para poder atender uma necessidade ucraniana, sendo que a França tem compromissos militares em outros países. Quer dizer, a gente não vê, a gente vê uma subordinação completa dos objetivos nacionais à vontade americana. Mas eu acho que o professor Legiane e o Zé estão mais qualificados para falar do assunto. Só um detalhezinho, comandante. Que o público precisa, inclusive, ser alertado. Né? A Alemanha, como derrotada na Segunda Guerra Mundial, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, ela vive sob ocupação dos Estados Unidos, inclusive militar. Quer dizer, a questão não é apenas de influência física no aspecto militar, né? Mas também política. Agora, sob o ponto de vista militar, é patente. Os Estados Unidos venceram o conflito e ocuparam. Na ocasião anterior à queda do Muro de Berlim, havia parte onde estavam também tropas da antiga União Soviética. Depois da queda, a Alemanha unificada é ocupada pelos Estados Unidos. Então, é importante também, muita gente diz, mas não interessa para o alemão esse conflito, eles tinham aquela coisa lá do terra por gás, daqueles acordos, o Nord Stream, acho que não vai dar, talvez não dê tempo da gente abordar aqui, ou talvez consigamos dar uma passada naquele atentado do Nord Stream, mas é importante frisar que a Alemanha é um país ocupado. Agora, quero ouvir a opinião do professor Legene e depois do Zé Reinaldo a respeito disso. Só um minutinho, só colocar uma frase, só aquela que o Jean Agostinho falou com a gente na live de ontem, né? Claro. É o espírito da criação da OTAN, né? A Rússia fora, Estados Unidos dentro e a Alemanha por baixo. É o espírito da Alemanha é uma máter da União Europeia completamente, quer dizer, hoje muita empresa saindo da Alemanha, indo para a Eurásia, indo para a China, indo para a Índia, indo para o Paquistão, indo para a Turquia, porque, quer dizer, o gás barato, abundante, garantido ali, parece que não é mais a tônica, pelo menos só do ponto de vista do custo. Né? Se não há problema ainda de escassez, provavelmente não haja problema de escassez, até reformando um pouco o que foi dito anteriormente, mas o preço é outro, a perspectiva é outra. Então, é importante também frisar esse aspecto. Eu só queria, essa mania acadêmica, infelizmente, que eu tenho aí. Vocês já ouviram falar do Halford Mackinder, um geógrafo muito conceituado em inglês, e ele é acreditado a ele, digamos assim, a consolidação do significado da geopolítica. Ele fez uma palestra em 1908 na Real Sociedade de Geografia. Na Inglaterra tudo é real, né? Real Academia de Ciências, Real. Ele levantou a tese do Rederland. O Rederland, aquela região da Eurásia, que o Dugin chama de Euroasiática, Rederland, nunca foi conquistado. Jamais. Né? Aí surge, decorrente disso, o Dugin, né, que se diz autor da quarta teoria política, povos da terra, povos do mar. Né? Povos da terra nunca são conquistados. Os povos do mar. E os Estados Unidos, que ele é almirante meados do século XIX, ele é o fundador dessa teoria, o comandante Alfred Mahan. Isso, Mahan. Por isso que os Estados Unidos têm 7 frotas navais, porque eles acham que vão conquistar o mundo pelo mar. Isso não vai acontecer. Mas o que o Mackinder diferencia do resto? Se a Alemanha se unir à Rússia, eles dominariam o mundo. Isto nunca aconteceu. Primeira e Segunda Guerra tiveram em campos opostos. E agora, mais uma vez, o Scholz agindo, tiro na cabeça, agindo contra os interesses da nação alemã, se coloca frontalmente contra a Rússia. Eu quero finalizar aqui, eu sei que nós podemos ter até outras rodadas, o Zé Reinaldo, essa semana que passou, ele fez um comentário muito interessante não sei se vocês viram lá no Bom Dia.
que eu não estou achando aqui, mas ele comentou o seguinte, por que o Brasil, eu falei isso antes de entrar ao vivo, por isso que pode parecer que eu estou repetindo, mas os espectadores não viram. Por que o Brasil votou assim? Ele levantou uma hipótese, e esse artigo, que eu não estou achando aqui, ele praticamente comprova isso. Não é? A União Europeia, que leia-se Alemanha e França, basicamente, se o Brasil se junta a este movimento, a União Europeia, etc. e tal, então aí justificativa do voto, fortalece a União Europeia para consolidar um certo polo e tentar uma autonomia e independência dos Estados Unidos. Né? Então, isso eu não achei aqui o artigo mais importante que eu ia citar aqui, mas aí vocês vão falando aqui que eu vou localizar. Eu peço desculpas, são tantos papéis aqui. Zé, você quer Não, rapidinho. Rapidinho, veja, a União Europeia ela é estrategicamente associada aos Estados Unidos por 1001 vínculos, inclusive os vínculos militares através da OTAN. Mas é óbvio que quando a União Europeia surgiu como tal, como um bloco poderoso economicamente, tem também a aspiração comum desses países, mas principalmente dos aqui já citados, Alemanha e França, que são os países mais poderosos do bloco, tem a ambição, a aspiração de se tornar um polo em si poderoso na política internacional. De maneira que, desde há muito tempo, a União Europeia tem uma relação com os Estados Unidos de cooperação e rivalidade. Às vezes predomina a cooperação, às vezes predomina a rivalidade. A tal ponto que a União Europeia já cogitou e continua cogitando, isso não está ainda arquivado, a possibilidade, aliás, eu queria pedir para o comandante também, se ele tiver informações adicionais sobre isso, depois agregar. O plano de criar o Exército da União Europeia, em contraponto com a OTAN. E isso provocou grandes celeumas ao longo das décadas aí de 90 e 2000 entre os países da União Europeia e os Estados Unidos. Esse assunto vai e volta. Estou colocando isso apenas para mostrar que há uma aspiração da União Europeia de se transformar num polo naquilo que se chama a emergência de um mundo multipolar. Nesse sentido, talvez o cálculo da União Europeia, eu digo talvez que eu não domino tampouco as informações todas sobre isso, o cálculo da União Europeia neste conflito tenha sido, ou seja, o de, uma vez enfraquecida a Rússia, isto abre um terreno ainda mais vasto de possibilidades para a União Europeia se firmar realmente como um polo importante e ter mais poder de barganha nesta relação com os Estados Unidos. Entretanto, a realidade que está falando mais alto aponta para um efeito contrário a este. O que a realidade está mostrando neste momento é que a opção da União Europeia de mergulhar profundamente na campanha antirrussa e na guerra contra a Rússia, o efeito maior disso, no momento, é a submissão da União Europeia e a perda de poder de barganha com os Estados Unidos. Agora, é óbvio que, no meio disso, surgem as contradições, tanto no posicionamento do Olaf Scholz como no posicionamento do Emmanuel Macron, que eu concordo também que os partidos sociais-democratas e os partidos liberais, eles realmente não têm nenhum compromisso com a democracia verdadeira e os direitos sociais verdadeiros, nem a autonomia dos povos europeus. Mas há, na conduta deles em relação a esta guerra da Ucrânia, em determinados momentos, pontualmente, manifestaram algumas discordâncias quanto à condução que os americanos dão. Isso me parece que é uma luta ali intramuros entre as duas potências, a União Europeia e os Estados Unidos, por protagonismo e também por alguns interesses diferenciados. Porque, veja, a União Europeia, pouco antes de eclodir o conflito, ali no leste da Europa, ela tinha fechado um acordo de
cerca de 10 bilhões de euros comercial com a China, e um acordo que eles demoraram mais de 7 anos negociando. Então, a União Europeia, hoje, diante da emergência da China, ela também tem seus interesses próprios que, às vezes, são prejudicados por essa submissão aos Estados Unidos. Então, um mosaico de interesses, um mosaico de problemas que a gente deve acompanhar em cada momento. Então, é difícil de passar uma régua e descobrir uma verdade absoluta nisso. Mas, de fato, hoje por hoje, o que está predominando na conduta da União Europeia nessa guerra, nesse conflito Ucrânia-Rússia, é a submissão geral aos planos dos Estados Unidos. Vamos ver como é que isso vai ficar caso os democratas percam as eleições futuras que estão se aproximando, porque as relações com o Trump foram muito difíceis. E o Trump chegou a dizer: eu vou acabar com isso, essa OTAN já não serve para nada, custa muito dinheiro, é a gente que sustenta e tal. Eu não sei como é que vai ficar isso também no futuro aí, de daqui a 1 ano e meio. Obrigado, Zé. Vou voltar para o professor Legênio, que acho que ele encontrou o artigo. Eu perdido aqui com muitas telas abertas, mas o artigo, o título é um artigo em francês, né? O título é A Guerra na Ucrânia refunda a Europa soldando-a. É um artigo pró-União Europeia. Então, a gente tem que ler dos dois lados, né? O autor defende a guerra, critica Putin, etc. E tal. Agora, eu quero que vocês leiam vou ler para vocês, este trecho. Quando olham na cara, os franceses veem Vladimir Putin e sua violência regressiva. Quando apontam para o horizonte, descobrem seus verdadeiros aliados, Xi Jinping, Khamenei, Assad e Kim Jong-un, que o autor aqui chama de déspotas predatórios, etc, etc. Finalmente, se esses franceses olham para baixo, ou seja, para o seu próprio solo, verão as palavras de Mélenchon e Le Pen que minam a solidariedade dos europeus com a Ucrânia. Então, é um cara pró-os Estados Unidos, é um cara pró-guerra, né? Mas ele apontou a realidade. A França está num dilema grande. A Alemanha, a Merkel jogou 6 bilhões de euros para construir o Nord Stream 2 e a Gazprom mais 6. Vem lá o Scholz, prontinho, em setembro de 2021, prontinho, ele lacra o gasoduto. E o número 1, Nord Stream 1, que fornecia, os Estados Unidos explodiram o gasoduto. Então, você veja que situação, né, que nós estamos vivendo. Era esse comentário aí para fundamentar. Por isso que eu acho que a tese do Zé tem uma certa lógica, esta aproximação da política externa brasileira da União Europeia. Bom, pode ser, essa é uma hipótese, né? E esse artigo fundamenta essa tese, do meu ponto de vista. Obrigado, professor. Olha, nós estamos chegando próximos ao final, porque o professor Legênio tem live às 20 horas e também... Filosofia Oriental. TV 247 também, né? Tem o Boa Noite aí a partir das 20 horas, que está em rede conosco, está transmitindo, então, para que nós também não invadamos aí o horário da programação do professor Legênio, da TV 247. Comandante, hoje não tem live, né, comandante? Pelo amor de Deus, Rogério. Eu só tenho no clube de canais, mas é 9 horas. Não conheço, não. Bom, eu quero dizer o seguinte, pessoal, se inscrevam no canal Rogério Anitablian, Arte da Guerra, na TV 247, canal da Geopolítica e todos os demais canais, são cerca de 30 canais que nós estamos nesse momento em rede, e aí transmitindo de maneira simultânea. Tá? Prestigiem, deixem likes, façam compartilhamento. Quem puder aderir a clube de membros também, faça adesão ao clube de membros, é importante. E, às vezes, não é tão importante apenas pelo aspecto pecuniário, pela grana. É importante que a plataforma entende que é um trabalho que tem um respeito, uma consideração, que o pessoal gosta. Então, comentário, like, se puder, superchat, adesão ao clube de membros, tudo isso faz com que o nosso trabalho seja mais exposto. Você vai ver esses vídeos sugeridos aí para mais gente. Agradecendo aí a todos que estão chegando como membros em todos os veículos nesse momento e também aos superchats. Agora, o que eu vou fazer? Não posso me furtar, nós temos aí mais 5, 6. Das pessoas gostaram desse debate, desse formato. Vou contar um segredinho de bastidor aqui. Até o professor Legênio tinha sugerido que nós fizéssemos aí uma pauta
mas eu sugeri ao professor Legênio que nós fizéssemos isso no formato de bate-papo. Não quer dizer que numa futura interação nós não possamos aderir a um roteiro, também é bastante válido. Mas eu queria saber se vocês gostaram, se nós vamos ou não repetir na perspectiva de vocês, e deixe também as palavras finais aí à vontade. Vou deixar relógio aqui, tá? Comandante, começando pelo comandante, e vamos aí... Vou falar rápido, porque eu estou sempre aqui, eu sou figurinha carimbada, o pessoal já me conhece. Para mim foi um prazer, eu não queria ouvir o Zé e o professor, eu queria que eles falassem mais, porque eles vêm menos aqui ao programa. Eu estou toda semana, o pessoal já me conhece aqui. Eu queria dizer, foi uma oportunidade maravilhosa, acho que a gente deve repetir, foi um debate de alto nível, eu aprendi muito com os senhores, enfim, para mim foi uma oportunidade maravilhosa, mas eu quero passar a palavra para os senhores aí, que são mais bissextos aqui no canal, na nossa comunidade aí. Só tenho a agradecer. Deixar o Zé para fazer o encerramento. Bom, eu conheço o comandante Farinácio e o Rogério não tem muito tempo, mas esta live, Rogério e Robson, podíamos repeti-la. Eu vi aqui, eu não consigo ler tudo, né? O pessoal gostou muito. E essa rede que se formou vai dar 50 mil visualizações até amanhã. Eu vou mandar para vocês as estatísticas, né? Então, eu estou muito satisfeito. Nós aqui, eu e o Zé, temos uma ideologia, exatamente, nós militamos no mesmo partido. Mas vocês não. Esta aqui é a Frente Ampla Internacionalista contra o imperialismo, né? Tem pessoas que falam, pô, mas você está com um militar na Marinha, mas e daí? Ele tem feito um movimento. Ele foi no lançamento do meu livro, pô, na sede do Partido Comunista do Brasil, tirou foto. E vou no próximo também, meu professor. Está ajudando, vai divulgar o meu próximo livro, que é Stalin para Principiantes. Quando você podia imaginar que um quase almirante, ele é quase almirante, é o posto dele, né? Pudesse fazer. Então, estou muito satisfeito, Rogério. A minha única, vocês viram que eu tenho esse viés acadêmico. Eu publiquei um livro com o Zé Reinaldo, Conflitos Internacionais em um Mundo Globalizado, 640 páginas, 320 cada um. Ele escreveu uns 60 artigos. Eu escrevi 15 ensaios, né? Eu tenho 400 notas de rodapé. Então, são estilos diferentes. A única coisa que na próxima live nós pudéssemos fazer, nem precisa colocar esses artigos que eu estou sugerindo, mas mapas, né? Pequenos vídeos, assim. Não é um vídeo documental, é um debate, né? Mas não impede, com esses recursos todos, que nós possamos ilustrar a nossa opinião. Muito obrigado pelo convite, comandante, Rogério e Zé Reinaldo. Um grande abraço para vocês. Boa semana. Professor, só antes do Zé fazer aí a consideração final dele, eu quero dizer o seguinte. Vou contar outro segredo aqui, se vocês me permitirem. Eu falei para o professor Legênio que esse time era um time de craques, me referindo aos 3 aí que estão aqui comigo. E ele disse, não, eu não me considero um craque, me considero esforçado, mas com a sua participação hoje, a gente já fez muita coisa junto. Olha, desmente, eu estava certo. O professor Legênio é um craque, foi muito legal, foi muito bacana. Zé Reinaldo é um pai, um comunicador. Zé, você sabe, agora não é puxação de saco, não. Mas tem dia que eu estou, às vezes, levando as crianças para a escola, ou mesmo estou ali tomando meu café, tal, que eu ligo no 247, porque eu gosto muito de ouvir, principalmente aquela tua parte das efemérides. Tá? É muito bacana. E você vê lá que eu estou sempre saudando o pessoal, dando bom dia e tal. Eu acho muito bacana, acho muito bom o teu trabalho. A minha impressão é que a gente teve um debate de muito bom nível e, claro, ficaram muitos assuntos. Eu falei da questão do Nord Stream, tem muita coisa ainda para a gente discutir. Vamos ver se a gente agenda outras futuramente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, comandante. Foi muito legal. Palavra do Zé. Perfeito, Rogério. Obrigado. Bom, eu fiquei muito honrado com o convite para participar desta live. Então, eu saúdo o Rogério, que conduziu muito bem e sempre traz muitas informações fidedignas e opiniões profundas sobre os problemas geopolíticos contemporâneos e históricos. É uma honra estar aqui compartilhando com o professor, o comandante Robson Farinazzi, que é um especialista também, não apenas em questões militares, mas na geopolítica, e a gente aprende muito, e essa interação faz a gente crescer enormemente. E com o Legênio, que a gente tem aí uma parceria já consolidada em diferentes iniciativas, e no caso, além dos livros que nós publicamos em comum, o programa que a gente faz na TV 247,
toda quarta-feira, às 10 da manhã, o mundo como ele é. Eu acho que esse programa de hoje, aqui, esse debate, foi excelente. O formato foi muito bom, esse formato de roda de conversa. Foi um conteúdo profundo e a gente agradece muitíssimo a participação do público, porque é também com a participação do público que a gente se alimenta de novas informações e novas reflexões. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que é urgente realizar uma campanha mundial pela paz. E canais como estes, que estão aqui em pool fazendo esta transmissão simultaneamente, podem desempenhar um papel importantíssimo na luta de ideias em favor desta causa, a causa da democratização das relações internacionais e da paz mundial. Eu acho que a gente deveria fomentar uma campanha pela paz através das entidades representativas, dos meios sindicais, estudantis, políticos e sociais de uma maneira geral. Se nós pudermos dar, como comunicadores, como analistas, alguma contribuição no sentido de fortalecer essa causa e essa campanha, a nossa missão terá sido completada e realizada, e nós vamos ficar retribuídos e felizes por termos cumprido esse papel histórico. Então, é óbvio que repetir essa experiência é algo indispensável e aqui, modestamente, a gente está disposto a continuar contribuindo com isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Zé. Gente, eu vou encerrar, porque às 8 horas tem programa do professor Legênio, tem programa 247, mais tarde tem Clube de Canais do Comandante. Obrigado, um abraço e até a próxima. Bom final de domingo para todos. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente está lá vendo vocês.